que já dá pra gente começar, né? Teve, então você põe para gravar? Sim. Pronto. Todos prontos? Acho que ainda não. Sim. Então, pronto, meninas. Bom dia, namastê, Hare Krishna. Eu só vou pegar aqui só um minuto. Então, hoje eu vou ler as gotas védicas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos no capítulo 18, versos 70, 71. Adeshyate chaya imam dharmya samvadam avayo gyanaya gyanatenaham istashyamiti me matihi Shraddhavan anusuyascha snuyadapi yonaraha sopi mukta subhalokam prapnuyat punyakarmanam. Tradução, verso 70. E declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Verso 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. Repetindo, verso 70. E declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Verso 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. Namastê, Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, bom dia para todas as pessoas que estão aqui presentes na sala. Eu só resolvi um problema aqui, que eu estou com uma dificuldade aqui, tentando resolver isso daqui já há algum tempo. Acho que vou ficar com... tentando resolver o problema da iluminação aqui, que estou com uma interferência aqui na sala hoje. Não vai ser mesmo, por enquanto. Estou só acendo aqui. Bom, vai ficar sem luz aqui, tá, pessoal? Essa interferência aí, infelizmente, vai ficar assim hoje. Para mim, eu estou aparecendo aqui, não sei como é que eu apareço para vocês aí, mas aqui parece uma... Não, tá clarinho, tá bem claro. Tá vendo? Então, é para mim aqui o problema aqui. Olha só. Bom dia a todas as pessoas na sala, né? Eu já cumprimentei vocês, mas esses dois versos explicam o motivo pelo qual nós introduzimos a Bhagavad Gita no convívio diário para vocês.
tá? Nós, todos nós, consciências, nós somos compostas de diferentes substâncias que formam uma receita integral que nós chamamos alma. Né? Alma. É como se fala São Paulo, se diz Brasília, Brasil. É um bloco só. Né? É um conjunto único. Quando você entra aí, nessa dinâmica, nos detalhes, aí você vê que, né, São Paulo é formado de bairros, que é formado de ruas, que é formado por casas, que é formado por pessoas. E aí a coisa começa a ficar na variedade, né, infinita. Aí começa a coisa a ficar muito complexa. Então nós falamos alma. Tá, ok. É um conjunto único. Mas quando nós vamos entrando na dinâmica molecular, vamos dizer assim, da observação do que significa isso, e os fragmentos começam a aparecer, as variedades começam a aparecer. Tá? E uma das características dessa variedade é justamente o fato de que nós somos seres transcendentes à dimensão local. Tá? E ao entender que a dimensão local, que é o que se chama de Maya, ou ilusão, essa dimensão local, ela é configurada de forma onírica, ou seja, do ponto de vista acadêmico, seria uma simulação de realidade, né? Do ponto de vista mitológico ou analógico, seria o equivalente de um sonho. Tá? Do ponto de vista intelectual, nós entendemos que nós somos seres metafísicos, tá? Então, ou transcendentes. Então, nós não podemos prescindir desse item da nossa composição, porque senão a equação fica pobre. Se nós reduzirmos, ok, a nossa dimensão a aquilo que nós chamamos de matéria, quando nós olhamos no espelho, ou quando nós nos relacionamos entre nós, com base nas relações corpóreas, isso é equivalente a reduzir a nossa dimensão à matéria. Tudo bem se fosse possível demonstrar a existência da matéria do ponto de vista fundamental. Se a matéria fosse um ente real, a equação ainda poderia ser sustentada. O fato é que a matéria, como nós mencionamos, não tem sustentabilidade pragmática. Ou seja, quando você pressiona o que nós chamamos de matéria, desaparece matéria e passa a ser energia. E se nós pressionarmos a energia, ela também desaparece e passa a ser informação. E se nós pressionarmos a informação, ela também desaparece e passa a ser uma sugestão de realidade. Então, na medida que nós vamos pressionando a observação, ela vai, então, se transformando em outras coisas cada vez mais substancial. Ok? Então, nós não podemos reduzir a nossa condição de existência à condição de seres meramente materiais. Nós temos a nossa dinâmica que é substancialmente transcendental. E por ser transcendental, necessariamente, nós temos que incluir essa fase dentro da operação, porque senão, como eu disse, a operação da observação da existência em si fica pobre e insustentável. Tá? Quando a gente fala aqui dessa maneira, e a gente pega esse verso aqui, olha só, e declaro que aquele que estuda essa nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. Tá? Então, a insistência em que nós exercemos, a insistência que nós exercemos sobre vocês, para que vocês se interessem pelo conhecimento, não tem necessariamente a ver com vocês se ligarem a uma seita religiosa, a uma religião nova, ou ao guru que vai te explorar financeiramente ou psicologicamente, ou sei lá qual é
definição que se passa na cabeça de cada pessoa. A minha definição da minha pressão sobre vocês para adquirirem conhecimento tem a ver com esses 2 versos aqui. Porque, veja bem, olha só. Qual é a parte superior de cada um de nós? Nós fazemos exatamente o que os animais fazem. Os animais comem, nós também comemos. Os animais andam, nós também andamos. E, às vezes, sobre 4 rodas. Os animais sobre 4 patas, às vezes eles apenas se rastejam sem patas nenhuma, mas eles andam também. Eles andam, eles comem, os animais dormem. Eventualmente, os animais também dormem. Nós também dormimos. Os animais têm relações sexuais? Acreditem, tem muitos animais que desfrutam de muito mais relação sexual que nós. Os animais também desfrutam de relações sexuais, eles ficam atraídos eroticamente, eles ficam instáveis emocionalmente devido ao êxtase erótico. Os animais também sabem viver a vida erótica. Eles transam, e bastante. Até os insetos, as amebas, todos os seres vivos desfrutam de prazer sensual e de erotismo. Tá? A reprodução é uma coisa diferente, mas todos os seres têm prazer erótico. Então nós comemos, nós andamos, nós dormimos, nós transamos, nós reproduzimos, nós nos defendemos. Os animais também se defendem, fazem buraquinhos nas árvores, no chão, para se defender, ou têm garras. Então, se nós observarmos a nossa vida e a dos animais, qual é a diferença? Tudo que os animais fazem, nós fazemos. Ou tudo que nós fazemos, os animais também fazem. Só que nós fazemos de maneira sofisticada. A única diferença é que nós somos sofisticados. E os animais são brutos, rústicos. É a única diferença. Mas tudo que nós fazemos, eles também fazem, de maneira rústica. E nós, de maneira sofisticada. Então, qual é a diferença entre nós e os animais? Inclusive, tecnicamente, nós somos chamados animais racionais. Somos chamados animais. Então, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de compreender o que nós fazemos. É a única coisa que nos diferencia deles. Que nós entendemos o que fazemos. Pelo menos, essa é a prerrogativa, né? Essa é a esperança. Tem aí vestígios de que nós compreendemos o que fazemos. Alguns conseguem compreender com mais clareza, outros nem tanto. Mas nós somos capazes de compreender e pensar naquilo que fazemos a ponto de poder escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Uma coisa boa de uma coisa melhor de uma coisa perfeita, uma coisa perfeita de uma coisa mais perfeita ainda. Nós temos capacidade de discriminação. Isso é uma função da inteligência. A mente não tem essa função. A mente são um sistema, a mente é como se fosse um sismógrafo. Tá? É um receptor de sinais. A mente sente e estimula os órgãos internos para produzir hormônios, para dar sensações. Então, a mente sente. A mente deseja, anseia. A mente sente. A inteligência é que faz a discriminação. Opa, isso pode. Não. Isso não pode não, filhinha. Essa é a função da inteligência. Filhinho, vem para cá. Ah, mas a mamãe disse, vem para cá. Por que isso acontece? Por inteligência. A mãe sabe. Então, a inteligência discrimina as coisas. Ok? Nós oferecemos para Deus, o que nós oferecemos para Deus? O que normalmente nós oferecemos para Deus? Nossa reza. A gente vai lá e reza para Ele. Por que nós rezamos para Ele? Para mantê-lo sempre a posto para cuidar de nós. Então, qual é a função dele? Ser o nosso servo, o nosso cuidador. Porque, afinal de contas, como é que nós podemos experimentar a nossa vida boa se a gente não tiver o nosso servo, o nosso atendente, o nosso guardião, sempre lá à disposição para cuidar de nós, enquanto nós desfrutamos a nossa felicidade com os nossos amigos, com os nossos parentes, nossos filhos, nossos bichinhos de estimação. Nós precisamos de um atendente, de um servo, de um escravo vitalício. E esse servo vitalício, esse escravo, esse atendente contínuo, se alimenta de vaidade através das nossas orações. Essa é a nossa ideia de Deus. Vamos jogar limpo.
Vamos colocar as cartas... mas Devananda, eu não sou assim. Tudo bem, você é uma exceção muito rara. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas é assim. Ok? Então, agora, o que nós temos de superior em nós que nós poderíamos oferecer a uma pessoa digna? A nossa inteligência. Usar a nossa inteligência para pensar a dignidade dessa pessoa é oferecer a essa pessoa a parte superior da nossa existência, que é a nossa inteligência. Mas onde é que nós colocamos a nossa inteligência? Naquilo que nos interessa. O nosso trabalho, a nossa conta bancária, dos nossos filhos, né, nos bichinhos de estimação, nas nossas coisas particulares. Aí a gente coloca a nossa inteligência. E na pessoa suprema, o que nós oferecemos? A nossa reza, que é o nosso suborno, vamos dizer assim, né? O nosso estímulo. Nós o subornamos com rezas para que ele se mantenha satisfeito com as nossas rezas e cuidando de nós, enquanto nós ocupamos a nossa inteligência em pensar na logística da nossa conta bancária. Então, a ideia que nós temos de Deus é um ser vaidoso, facilmente subornável, pouco inteligente e um escravo obediente. Tudo que nós precisamos fazer é suborná-lo com as nossas rezas. Essa é uma ideia muito infantil, primitiva e inapropriada para uma pessoa nobre, digna e respeitosa, que tem compaixão e empatia de uma outra pessoa, principalmente quando essa pessoa é inteligente. Subestimar a capacidade de uma pessoa inteligente de perceber os melindres do nosso narcisismo pessoal é uma pretensão da nossa infantilidade. E como é que nós superamos essa ignorância básica? Oferecendo a essa pessoa aquilo que nós temos de melhor. O quê? A nossa inteligência. E como é isso, Devananda? Como ele está falando aqui, ó. Aqueles que se dedicam a ouvir e a entender essa conversa nossa, adora-me com a sua inteligência, está oferecendo a mim aquilo que ele tem de melhor. Então eu estou incluído. Eu não estou sendo subestimado, tratado como uma pessoa inferior. Pelo menos eu já estou sendo estimado como uma pessoa superior, ou pelo menos como uma pessoa inteligente, ou ao menos como uma pessoa. Eu já não sou mais uma máquina de atender desejos. Eu já não sou mais um escravo vitalício para cuidar de pessoas egocêntricas e infantis. Eu já sou uma pessoa. Já melhorou o meu status. Eu já me sinto incluído. Tá bom, é um bom começo. Declaro que aquele que estuda ou ouve, né, ou aprende esta nossa conversa sagrada, adora-me com a sua inteligência, ou seja, com aquilo que ele tem de melhor. Não foi isso que Jesus ensinou? Ame a Deus com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade intelectual, com toda a sua força, com toda a sua estrutura emocional. Ame com amor, com empatia, com sentimentos reais, com inteligência. As nossas rezas não é exatamente amor a Deus. Ela pode ser um intercâmbio, sim. Rezas e orações fazem parte da terapia. E, eventualmente, há até comunicação honesta envolvida. Entretanto, isso não é a etapa superior da relação. Nós precisamos evoluir. E por evoluir significa amadurecer a nossa capacidade de olhar o outro com empatia. Qual é a tendência nossa? Quando nós estamos diante de uma pessoa rica ou de uma pessoa famosa, tirar dessa pessoa vantagens. De alguma forma. Seja sutilmente, seja materialmente. É a nossa tendência. Aqueles que são honestos, moralmente, refreiam essa tendência por dignidade pessoal. Oferecer a Deus a nossa inteligência, oferecer ao Supremo a nossa inteligência, diz respeito à nossa dignidade moral diante de uma pessoa de recursos, sem querer explorar essa pessoa só porque ela tem recursos, ou porque ela é poderosa, ou porque ela é grandiosa. Aprender sobre essa pessoa
como é essa pessoa significa respeitar essa pessoa realmente e não explorar essa pessoa para os nossos fins pessoais, enquanto, né, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A gente precisa dessa honestidade intelectual, moral, de evolução pessoal, para ter uma relação que te faça se sentir satisfeita consigo própria, alma. Também. Né? E aquele que ouve com fé, aqui é utilizada a palavra fé, né? Mas atenção é a palavra correta. Porque a fé é volúvel, né? Não sei se vocês já tiveram fé em alguma coisa e mudaram de fé. Vocês já tiveram essa experiência de mudar de fé? A fé é volúvel. E a fé é um instrumento que pode ser relativamente perigoso. Porque por fé as pessoas fazem coisas perigosas, muitas vezes, para elas e para outras pessoas ao redor delas. A fé não é necessariamente um produto de qualidade sem compreensão. A fé por si só é um instrumento, é uma relação que provoca, inclusive, nas pessoas, neuroses. Tem muitas pessoas lesadas psicologicamente devido à fé. Uma vez, eu assisti uma reportagem, uma entrevista do Tim Maia. Ele se envolveu aí com o pessoal de um grupo religioso e teve uma decepção, enfim, um sofrimento. E aí, na entrevista, ele diz, olha, eu acho que a pior experiência que um ser humano pode ter é a decepção religiosa. A fé machuca, a fé dói, a fé destrói, a fé dilacera, a fé constrói para depois te esmagar. Essa foi a experiência dele com a fé. A fé é extremamente volúvel, não é seguro. Compreensão. E por compreensão, você tem que dar atenção. Atenção e compreensão é infinitamente superior à fé. E para isso é preciso pôr inteligência. Ok? Então, aquele que me ouve com atenção, com fé, como está sendo colocado aqui, e sem inveja da minha pessoa, porque me obrigar a ser um escravo vitalício, me subornando com rezas, com mimimis, e tentando me estimular com suas orações sofridas, de pessoa desamparada e desesperada, para que eu me ocupe em te atender, isso é ter inveja de mim, da minha pessoa. Isso é querer explorar a minha pessoa e os meus recursos pessoais. Isso é inveja, na verdade. Se for desprovido de uma relação de compreensão da pessoa, por incrível que pareça, orações, em determinadas ocasiões, é um reflexo da inveja, da ignorância, do egocentrismo e do narcisismo do ser na relação com essa pessoa. Nem parece, né? Mas se mexer muito, aparece. Sem inveja, livra-se de todas as reações pecaminosas, liberta-se do karma e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos, que são livres de inveja e não são egocêntricos em relação à minha pessoa. Então, quando a gente estimula vocês a estudarem, a aprenderem esses conhecimentos, nós não estamos tentando convencê-los de entrarem numa seita, numa religião, ou seguirem um guru para que ele fique famoso, ou sei lá, tem várias, né, várias formas de pensar isso daí. A nossa intenção é que você tenha direito ao seu direito constitucional de alma de deixar de renascer como ser humano. Eu tenho esse interesse em mim, pessoalmente. Eu não quero renascer como ser humano de novo. E eu entendo como um advogado que entende os direitos que as pessoas, os cidadãos têm de uma determinada cidade ou país, à educação, ao lazer, à alimentação, à dignidade humana, como representante do conhecimento védico, eu entendo o direito constitucional que cada uma de vocês, almas, tem à emancipação, à condição melhores de existência, e não renascer mais como ser humano. Porque o nascimento como ser humano, gente, é desfavorável. Tá? Então, estudar esses conhecimentos não é necessariamente uma prática religiosa. Aumenta a sua piedade, sim. Tem religião envolvida, sim. Mas é uma definição de realidade de precisão.
essa pessoa, Krishna, ela não é uma pessoa comum. Existem pessoas superiores. E essa definição é verdadeira. Mas é preciso ter inteligência para perceber a dinâmica da profundidade, da autenticidade dessa dimensão. Por isso é necessário que vocês estudem. Não foi isso que o mestre disse? Orai e vigiai. O que significa vigiar? Pôr a inteligência para funcionar. Então, a nossa pressão para vocês estudarem a Bhagavad Gita tem a ver com o benefício, tem a ver com o direito constitucional que cada uma de vocês, almas, tem de se emanciparem às condições de vida superiores e não renascerem mais como seres humanos. Porque não é confortável a experiência da sensação de que se vai morrer. Não é natural para nós, almas, viver essa experiência artificial de nos separar daqueles que nós amamos e morrer. Não é legal. Nós ficamos traumatizadas, profundamente assustadas com isso, porque não é natural para nós. Então a gente precisa disso, tá? Esse remédio, que é realmente estudar, não é? Esses conhecimentos. Para quem ainda não conhece, nós temos. Você pode estudar essa conversa sagrada em diferentes grupos, diferentes pessoas, etc. Mas é só para você saber que nós temos na Seva o nosso curso, chama-se Síntese da Bhagavad Gita. Aqueles que ainda não participam ou não fizeram, pois façam. Porque é um ato simples de demonstrar que você reconhece a dignidade da pessoa suprema e que você não quer apenas explorá-lo para que ele esteja lá como seu servo para te atender nos momentos que você precisa. Mas que você reconhece a dignidade que ele merece de que algum tempo da sua inteligência será oferecida para ele. Mesmo que você não entenda, a boa vontade de oferecer a sua inteligência já é o suficiente e já é entendido como um esforço verdadeiro. Agora, como você vai entender alguma coisa, isso vai te estimular a querer entender cada vez mais. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Podem me mandar mensagens e me corrijam se eu estiver errado. Mas a chance de eu estar errado, dentro dessa condição, é muito pequena. Tá? É mais possível e provável que eu esteja certo na minha afirmação, até porque eu não estou afirmando por mim. As próprias palavras de Krishna estão aqui diante de vocês para comprovarem que essa afirmação que eu estou fazendo procede. E a sua resistência em não ouvir, ou aprender, ou entender essa informação tem a ver com a nossa infantilidade, o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, a nossa tendência tirânica de dominar e controlar a qualquer custo, mesmo a custo da indignidade do outro. Não é justo para seres superiores. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.